Todo pastorado, todo pregador, toda liderança deve ter o seu ministério estruturado na oração. Essa é mais uma aula que se inicia e o tema dessa aula é Inicia por meio da oração. Vamos lá? Vamos? Então vamos para o aprendizado da palavra de Deus, no qual o Senhor está trazendo agora para nós. Vem comigo? Vamos lá. Pessoal, a oração é um assunto que muitos de nós endossamos, mas na realidade pensamos muito pouco sobre esse assunto. Às vezes muito falamos, mas pouco fazemos. Não estou falando a respeito da oração em geral. Calma aí, isso eu falei numa aula anterior. Estou falando agora da oração pessoal. Na vida, no ministério do pastor, no ministério do pregador, no ministério da liderança. Na epístolas de Judas, nós temos uma referência da importância da oração. Sim, Judas, irmão de Jesus, achamos uma advertência fervorosa contra os falsos ensinadores, que estavam invadindo e iludindo a igreja naquele tempo. E Judas, então, ele começa a tomar uma reação contra isso. E ele escreveu de modo sarcástico a respeito deles. Após descrevê-lo e rejeitá-los, ele contrasta no versículo 20 o verdadeiro cristão e os verdadeiros líderes da igreja com os homens não espirituais. Eita! Vamos lá. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A grande preocupação de Judas aqui, ele expressa nessa carta, era que a igreja, ou as igrejas daquela época, fosse protegida da falsa doutrina que fosse edificada na verdade. No final da epístola, no versículo 20, nós lemos desta forma. Vou ler para você. Deixa eu ler aqui. Olha só o que está escrito. Está aqui, ó, do jeito. Olha só. Orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. No Novo Testamento, há várias passagens em que os crentes são exortados a orar desta maneira. Está lá em Efésios 6,18. Vamos pegar aqui rapidamente, Efésios 6,18. Olha o que diz aqui. Olha o que diz. Olha o que está falando em Efésios 6,18. Vamos lá. Está escrito assim, ó. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, Efésios aqui nós continuamos vendo que está falando que nós precisamos orar em Espírito, e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Tiago capítulo 5 também fala desta oração no Espírito. Tiago 5 versículo 16 diz assim, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muitos seus efeitos. Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Está escrito assim, ó. Olha o que está escrito aqui. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Diz assim, ó: e desta maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por todos os santos. Por que isso? Bom, deve
haver uma razão para que esse tipo de oração seja tão frequente, mencionado nas páginas do Novo Testamento. Orar em espírito, orai pelos povos, orai pela igreja, uns aos outros. Deve ter, com certeza, porque a Bíblia ela é completa, ela não tem falhas, e tudo que está escrito aqui, com certeza, é algo que a igreja, que foi projetado por Deus para a igreja, para o seu povo e para os seus santos. Com certeza, tudo que foi mencionado no Novo Testamento é de suma importância. Isso deve nos sugerir algo sobre a importância da oração. Esta oração no Espírito Santo não é um tipo especial de oração em línguas ou êxtase particular, que alguns cristãos fazem ou outros não fazem. Pelo contrário, é o tipo especial de oração que os verdadeiros crentes fazem e que os falsos ensinadores não fazem. Eles não têm essa condição de fazer. Isso significa orar de acordo com a vontade do Espírito Santo e à luz do seu poder. O que é orar com a vontade do Espírito Santo? É orar em harmonia, com o desejo expresso de Deus, baseado no Evangelho, nas Escrituras. É orar segundo as instruções que está escrita na palavra e orarmos também na vontade do Espírito. É deixar o Espírito Santo vir sobre nós e nos conduzir à oração, nos conduzir às palavras. É Ele vir sobre nós e trazer os pensamentos e as intenções e as necessidades que Ele nos mostrar em referência ao que nós temos que fazer por nossas vidas, pela igreja, pela obra de Deus. Esta maneira de orar, ela contrasta-se com os falsos ensinadores, que de acordo com o versículo 19, fala que eles não têm o Espírito. Eles não oram em Espírito. A batalha contra o ensino falso, contra as divisões e contra os pecados que aqueles crentes se enfrentavam, não podia ser vencida nas forças deles mesmos. Não podia simplesmente edificar a igreja com base em argumentos. Deus mesmo tinha de estar envolvido na edificação da igreja. Portanto, aqueles crentes precisavam invocar a ajuda e a orientação de Deus, a sua presença, o poder de Deus com eles. O cristianismo não é uma invenção da mente, não é convencer a si mesmo, ou a mim ou você, por meio de argumento ou de emoções. Pelo contrário, o cristianismo é uma questão de viver genuinamente e realmente em Deus. Nós, os crentes, não olhamos para o mundo usando óculos de cor-de-rosa. Nós não podemos ignorar a realidade, imaginando que existe um ser supremo. Não. Vivemos da maneira como vivemos porque estamos em comunhão com Deus, porque o conhecemos e vivemos com Ele. Amém? A oração nos focaliza em nossa dependência de Deus. Certa vez, o cachorrinho de Martinho Lutero veio à mesa e esperava ansiosamente receber uma porção de comida da parte do seu dono. Ao ver o seu cãozinho implorando com a boca aberta e os olhos imóveis, Lutero disse: se eu pudesse orar da mesma maneira como este cachorro espera pela comida, todos os meus pensamentos, as minhas intenções seriam respondidas e seriam concentradas, como esse cão espera receber um pedaço de carne. Ele não tem qualquer pensamento, desejo. Ele não tem pensamento, mas ele tem desejo, ele tem esperança. Olha só o que Martinho Lutero falou. Ele viu aquele desejo, ele viu aquela esperança incontrolável, pura, que o seu cão esperasse que ele ganhasse, um pedaço de carne. E ele falou assim: olha, se eu orar com essa esperança, com esse desejo que esse cão está esperando que eu dou ele comida, que eu dou ele um pedaço de carne, com certeza eu seria um homem mais vitorioso.
Bom, a oração particular é o que eu quero dizer agora para você. A nossa vida de oração é importante, tanto em seu aspecto particular como no aspecto público. No aspecto particular, temos de vivenciar nossa confiança em Deus. E muito disso procede da realidade da oração. Em tempos bons, devemos orar, nos humilhamos em oração, louvamos e agradecemos a Deus por tudo que está indo bem. Lembramos a nós mesmos que somos apenas servos indignos. Em tempos difíceis, devemos nos encorajarmos a nós mesmos por meio da oração, recordando que a última análise que nós fizemos, Deus em tempos difíceis, Ele operou, que Ele agiu. Nós devemos descobrir que Deus nos ensina por meio da oração, e essa descoberta não pode ser esquecida. Em uma situação difícil, talvez começamos a suplicar que Deus remova a provação. Contudo, à medida que nós meditamos mais no viver de Cristo, geralmente vamos nos envolver a oração, rogando que Deus nos purifique por meio das provações, que Deus nos venha nos capacitar por meio dessas provações, nos ensinar algo. Nós somos doutrinados por meio das provações, enviadas com a permissão de nosso amado Pai Celestial. E essa foi a experiência que Paulo relatou em 2 Coríntios capítulo 12. Ele fala que na nossa própria vida, que nós devemos saber que existem pecados obstinados, e que existem membros da família que não vão se arrepender, que vai haver inquietações e cuidados com os quais gastaremos anos de oração, mas o resultado da nossa esperança nunca é que confiamos menos em Deus. Ou seja, que nós não devemos nos abater e que nossa fé não pode ser abatida ou abalada. Pelo contrário, o resultado que passamos nas provações, nós devemos amar mais a Deus, confiar mais em Deus. Vemos o Evangelho em sua suficiência. Chegamos a apreciar o que Deus nos tem dado. E em vez de nos preocuparmos com o que está acontecendo momentaneamente conosco, vamos analisar quando a provação chegar, vamos analisar o que Deus fez, o que Deus tem nos dado salvação, tem nos dado alegria, paz interior, e que outro lugar além do quarto da oração particular, é ali que nós devemos aprender essas lições. Não existe um lugar mais próprio quando a pessoa tem um quarto particular de oração. A oração confiante louva a Deus como fiel, como digno, como cuidadoso, como inestimável e bom. E ele vem sugerindo que Deus tem um relacionamento importante e autêntico conosco. Nós devemos reconhecer que nosso ministério procede dele e gira em torno dele. Mostrar que reconhecemos como grande pastor e que todo rebanho que pastoreamos ou que lideramos é o rebanho dele. E como afirma a carta aos Hebreus, que lhe prestaremos conta por cada uma de suas ovelhas, incluindo as que nós pastoreamos. Então esta é a oração pública, é a sua oração particular com Deus. É onde você se abre para Deus, onde você agradece a Deus, onde você começa a falar: Deus, eu estou nessa prova, estou nessa situação, eu preciso de socorro do Senhor nesta obra, nesta casa, nesta oração, naquele grupo de oração, naquele novo ponto de pregação. Eu preciso que o Senhor age, Pai. Esta é o momento da sua oração particular. Agora eu falo sobre a oração pública. A oração pública nos une em nossas congregações, nos une nos templos, quando apresentamos as necessidades diante do Senhor. Estamos buscando para confiar nele, exultar na completa dependência dele. Quando oramos em voz alta diante da congregação, nossos irmãos e irmãs ouvem algo a respeito de nosso sentimento e da nossa dependência de Deus. Nós
começamos orando, demonstrando que nós estamos amando, regozijando nele. Levamos o nosso povo a amar a Deus e descansar em Deus, nosso Pai. Então você, liderança, você, pregador, você, pastor, você deve ter também essa oração pública, onde você é o exemplo, onde você busca ensinar à igreja, aos membros, que a oração pública, a oração coletiva, ela tem seus vários efeitos. A oração pública nos ajuda a nos tornarmos os principais confiantes. A igreja espera ver isso na liderança. A igreja espera ver o pastor que ora. A igreja espera ver o pregador que ora. Os principais glorificadores de Deus. É assim que eles nos veem. À medida que somos exemplos de lançar sobre o Senhor os nossos cuidados e deixá-los ali, é assim que a igreja espera. Podemos ser exemplos de meditação cuidadosa e prudente sobre a grandeza de Deus, sobre os nossos pecados, intercedemos pelos outros e pelas necessidades de outras congregações. A oração pública, ela revela algo sobre o coração do pastor, sobre a fé do pastor, sobre a fé do pregador. E naqueles tempos que estamos desanimados, os irmãos, eles esperam que nós vamos ao Senhor. Então, entenda isso. Entenda isso. É necessário que seja assim. Ora, tem um texto assim, olha. Ora, estando as escrituras abertas diante de mim, e o pecado à minha porta, aquele versículo de Lucas 18, versículo 1, juntamente com outras passagens que encorajou a orar, mas o tentador apareceu novamente, sugerindo: nem a misericórdia de Deus, nem o sangue de Cristo dizem respeito a mim, ou pode ajudar-me em meu pecado. Por isso, será inútil orar. Apesar disso, eu pensei: vou orar. Mas o tentador disse: seu pecado é imperdoável. Eu pensei: bem, vou orar. Ele disse: não há proveito nisso. Mas eu disse: eu vou orar. Assim saí para orar com Deus. E enquanto estava em oração, disse: Senhor, Satanás me fala que a tua misericórdia está distante de mim, e que o teu sangue, ele não é suficiente para salvar a minha alma. Senhor, eu te honrarei ao máximo, crendo que tu queres e podes. Eu te honrarei e vou falar para Satanás que eu vou te honrar, crendo que tu não podes e não queres. Senhor, eu te honrarei, crendo que tu queres e podes, e que assim seja. Sabe quem falou isso? Sabe quem falou essas palavras? Foi um dos pregadores grandes dos tempos passados. Foi o John Bunyan. Ele falou sobre isso. Ele falava sobre a graça abundante ao principal dos pecadores. Em certo momento, Bunyan, ele descreve as tentativas de Satanás para desencorajá-lo a quanto à oração. E nós precisamos que Deus nos dê a perseverança em oração, para edificarmos a nós mesmos e aos outros na fé santíssima. Pastor, líder, pregador, liderança, nós não vamos conseguir edificar uma igreja se nós não edificarmos nós mesmos em oração. Se você não dedicar tempo em oração, a sua oração particular, e quando você estiver já fortalecido na sua oração particular, movidos pelo Espírito Santo de Deus, você traz essa oração pública. Nós, lideranças, pastores, pregadores, devemos ministrar a palavra, e vamos ministrar através da oração. Nos dedicar à oração particular, nos dedicar à oração pública, orando regularmente, não é de mês em mês, regularmente. Quem sabe você não tem ainda essa prática, ou quem sabe você ainda não está praticando. Quem sabe você afastou dessa oração particular, quem sabe você afastou dessa oração pública, não está tendo força para fazer oração pública. Renova, busca Deus renovo, busca Deus força, e vai fazendo novamente. Vai fazendo, tira alguns minutos. Se você não aguenta tirar 1 hora ainda, volta, tira alguns minutos.
ore a oração particular. Na igreja também, faça essa oração por alguns minutos com toda a igreja, uns orando pelos outros. E esse uns orando para os outros inclui você, liderança, inclui você, pregador, inclui você, pastor. Orando regularmente no Espírito, orando regularmente no Espírito. E por que não dizer orando regularmente na palavra? Lê um versículo, lê uma promessa, lê uma advertência, lê um conselho, ore na palavra. E assim você vai ser edificado. E assim o seu ministério vai ser muito mais valioso, abençoado em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e eu espero você no próximo encontro, na próxima aula. Assim seja. Em nome de Jesus. Não ouça o inimigo. Ele vai querer esmurecer você. Ele vai querer te esfriar. Ouça o Espírito Santo te dizendo, por mais que você é pecador, por mais que nós somos pecadores, Ele é conosco. O sangue de Cristo nos limpa, nos comprou, nos limpa, nos purifica de todo pecado e nos faz hoje estar diante de Deus. Sermos aceitados, justificados por Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima aula.